tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês minha amiga, é uma amiga de infância, uma amiga que eu considero muito, que ela mora no meu coração, ela sabe disso, e que eu compartilho hoje da tristeza dela. Então, eu peço a vocês encarecidamente que passem esse vídeo adiante, pois serve de alerta para muitas pessoas. E também gestantes que tenham cuidado sobre isso, tá? É um vídeo interessante, eu sei que o vídeo é longo, tem mais de 40 minutos, mas é bom vocês assistirem para servir de alerta a todos vocês, certo? Então eu espero que vocês me ajudem, não vou pedir likes, nem inscritos, nem nada do tipo, porque esse vídeo hoje para mim é especial. Então eu só quero apenas, só isso, que vocês compartilhem esse vídeo, certo? Me ajudem e ajudem a ela, porque foi uma coisa bastante chata e que nos trouxe muita tristeza esses dias, esse final de semana. Então eu peço a ajuda de vocês e fiquem agora com o vídeo dela. Um beijo e fiquem com Deus. Oi meninas, eu sou amiga de Gabi Macedo e hoje eu tô aqui pra contar um pouco da minha história em relação a um erro médico e um aborto retido que eu tive recentemente. Eu aceitei o convite porque eu acho que tem muitas pessoas que precisam escutar isso que eu vou falar agora. Eu escutei muita gente dizendo que eu iria me expor ao fazer esse vídeo para vocês. Mas eu preciso falar, eu preciso que isso chegue a muitas pessoas. E eu preciso que as mães se cuidem. Que gravidez não é só a barriga crescer e ter um filho. Gravidez envolve muitas outras coisas. E eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês compreendam a história. Bom, na primeira semana de maio desse ano, eu fiz as contas e descobri que minha menstruação estava atrasada. Na época, eu namorava e eu fiz 4 testes de farmácia e os 4 testes deram positivo. No mesmo dia, eu fiz um beta-HCG e o quantitativo deu condizente com o positivo. E eu fiquei bastante surpresa, até porque durante toda a minha adolescência eu fiz tratamento para ovários micropolicísticos. E por todos os médicos que eu passei, sempre me diziam que eu iria ter que engravidar com algum tipo de tratamento. E eu tinha engravidado de forma natural, mesmo fazendo tratamento para ovários micropolicísticos. Então, eu fiquei muito surpresa, porém, eu fiquei muito feliz, porque o maior sonho da minha vida sempre foi ser mãe, sempre foi ter minha família. E embora eu nunca tenha sido criada para ser dona de casa, mãe, mas eu sempre tive isso dentro de mim, que eu queria ser mãe. Então, para mim, foi a realização de um sonho. Eu contei para o meu noivo, né? E ficamos muito felizes, ficamos assustados, mas ficamos bastante felizes, sabe? E tinha tudo para dar certo. Eu marquei a primeira consulta no pré-natal, fiz todos os exames direitinho, exames de sangue, fiz minha primeira ultrassom, onde a médica, como de costume, só observou o saco gestacional. E nas outras ultrassons ocorreu tudo normalmente. Eu sempre optei, desde a descoberta da gravidez, eu sempre optei por esperar para contar para as outras pessoas. Até porque eu soube de muitos relatos de amigas mesmo, até de Gabi, e sempre tive consciência de que algo poderia acontecer. Mas a alegria do meu parceiro
foi tão grande que na mesma semana eu descobri numa terça-feira e no sábado, que foi um dia antes do Dia das Mães, a gente contou pra nossa família. E foram as melhores reações possíveis. A família dele super apoiou, a minha família também. E levamos a gravidez adiante com a maior felicidade do mundo. Tudo ocorria normalmente, sendo que quando deu a 8ª semana de gravidez, eu comecei a ter um sangramento, um pequeno sangramento. Eu liguei para a médica, para minha ginecologista, que era a minha ginecologista que fazia o meu tratamento. Ela também era obstetra, mas ela que fazia o meu tratamento de ovários micropolicísticos. Então, por conveniência, eu continuei com ela. Até porque eu achei que ela era muito boa. Eu sempre achei ela muito boa. E ela me disse que isso era normal, esses escorrimentos, né, que pareciam sangue, e ela pediu só pra eu ficar de repouso. Ela me deu um atestado, né, fiquei sem trabalhar. E aí, na mesma semana, eu fiz uma ultrassom. Onde detectou realmente o feto, certo? Detectou o feto e eu escutei o coraçãozinho do meu bebê. Mas a médica, ultrassonografista, ela disse pra mim, olha, eu tô escutando os batimentos, mas não tá normal. Os batimentos pra o bebê em idade gestacional que tá o seu, é normal 150 batimentos por minuto. E aqui eu só tô conseguindo escutar mais ou menos 75 a 80. E eu já fiquei tensa, fiquei nervosa, eu tava sozinha, né? Até porque o meu ex-noivo, ele trabalhava e não, eu só queria que ele me acompanhasse. A minha família é muito ocupada, então eu ia sozinha. Mas ela disse, você vai conversar com sua médica e você vai ver o que ela pode fazer. E a minha médica disse pra eu ficar de repouso. Depois dessa ultrassom, o meu sangramento aumentou. E como eu tava sem trabalhar, acabou o meu tempo de atestado. E justamente no dia que eu voltei a trabalhar, o meu ex-noivo, ele dormia na minha casa. Ele passou a dormir todos os dias na minha casa para me auxiliar. Até porque eu sentia tudo o que uma grávida sentia. Eu sentia enjoo, eu sentia cansaço, indisposição, dor de cabeça. Eu sentia tudo, todos os sintomas. E sentia com a maior felicidade do mundo, para dizer a verdade. Mas nesse dia que eu fui voltar ao trabalho, eu comecei a sentir umas dores no pé da barriga. E todos os dias eu ia deixar ele no portão e me despedia dele. Nesse dia, quando eu fui deixar ele no portão, eu senti realmente alguma coisa descendo. E eu até comentei com ele, eu fiz, olha, eu tô sentindo alguma coisa estranha, como se fosse sei lá, uma coisa descendo aqui, como se eu tivesse menstruado. Aí ele disse, não, isso é normal, coisa de grávida, deve ser vontade de fazer xixi. Aí eu me esqueci de ir no banheiro, fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, eu esqueci de ir no banheiro, porque tinha muita coisa pra resolver, tinha muita coisa acumulada e eu tinha que falar com o pessoal. E quando eu me lembrei de ir no banheiro, eu vi, quando eu baixei a calça, eu vi que tava tudo sujo de sangue. Mas não era sujo de borra de sangue, era sujo de sangue vivo. E aí eu fiquei desesperada. A minha única reação foi vestir minha roupa e ir direto à maternidade. Chegando na maternidade, o médico me passou direto para uma ultrassom. E o médico dessa ultrassom, ele disse assim, você estava grávida de quantas semanas? Aí eu fiz, agora 9. Ia completar 9 na quinta-feira, isso foi numa quarta. E ele disse, olha, eu não tô vendo nada aqui. Possa ser que seu sangramento esteja tão intenso que eu não esteja conseguindo ver, esteja dando interferência aqui no meu equipamento, mas você vai conversar com sua médica. E aí eu
conversei com a médica e a médica me deu uns medicamentos e mandou eu ir para casa. E daqui a uns dias eu iria fazer outra ultrassom para saber se realmente eu tinha perdido ou não. Usei o Ultragestan, né? Usei remédio para cólica e gradativamente o sangramento foi diminuindo à medida que eu ia usando o Ultragestan. Eu fiquei de repouso absoluto e quando foi 3 dias depois, eu fui fazer outra ultrassom. E realmente o médico, e eu já fiz em outra clínica, não foi no hospital, e realmente o médico, ele disse que não tinha nada. Aí eu vou mostrar pra vocês, eu tirei os nomes dos médicos, né, porque é antiético, e eu não vou estar denigrindo a imagem de ninguém. Então aqui, vocês podem ver a conclusão de que foi a ausência de gravidez com mais de 9 semanas, né? E a conclusão foi interpretada como aborto completo, sem sinal de produtos retidos, certo? Essa foi a ultrassom que detectou realmente que eu tinha tido um aborto completo. E aí, o meu mundo nessa hora desabou. Eu tive que tomar a Matergan, porque eu sou fator RH negativo, né? E tem todos aqueles problemas. E aí eu tomei uma Matergan no mesmo dia que eu peguei esse resultado. E aí eu não conseguia pensar mais em nada. Até porque quando você descobre que você tá grávida, você muda a vida, né? Você muda a vida, você faz planos. E eu mudei a minha vida inteira. Eu tinha um estilo de vida que hoje eu não tenho mais. Eu saía com meu noivo, meu ex-noivo, e nós tínhamos os nossos momentos de lazer, viajávamos, saíamos, como um casal jovem normal. E aí, a partir do momento que eu descobri que estava grávida, tanto eu como ele, a gente mudou nossa vida por completo. A gente pensava em reforma de casa, a gente pensava como era que ia ser, como o bebê ia ser, com quem ia aparecer. E a gente começou a fazer o enxoval, mesmo sem saber se era menino ou menina. Por coincidência, eu fiz um exame de sexagem fetal, né, para descobrir o sexo do bebê antes da ultrassom. E no dia que eu recebi esse resultado da ultrassom, eu descobri que eu estava esperando uma menina. E o exame de sexagem fetal deu que era de sexo feminino. E o meu mundo desabou. Nessa hora eu só queria sumir, sabe? Eu não sabia mais o que pensar, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia como as coisas iriam ser daqui pra frente. E eu me lembro que nesse final de semana que eu descobri que eu tinha abortado a bebê, tinha chegado aqui na minha cidade um tio do meu ex-noivo que ele era muito doente. E ele morava no interior. E ele tinha vindo pra cá pra ter um final de semana diferente junto com a família. E eu lembro que a única pessoa que eu consegui pensar nesse momento não foi em mim, nem foi no meu ex-noivo. Foi nele. E eu disse, olha, não vamos contar nada. Vamos esperar até a segunda-feira, até ele ir embora, pra gente poder contar o que foi que aconteceu pros seus pais. E eu lembro que nesse final de semana a gente foi pra casa de praia, pra um apartamento, né? Pra um apartamento que fica na praia aqui. E eu não tinha reação de nada. E ele falando que meu filho ia ser muito abençoado. E eu só conseguia segurar o choro. Eu só conseguia segurar o choro. E eu não conseguia fazer nada, não conseguia dizer nada. Só conseguia pensar nele. Que eu não queria que ele se entristecesse. E eu não queria que ele ficasse triste mesmo.
eu não queria levar tristeza pra ninguém. Então passamos o final de semana sem contar nada a ninguém. Então passou e na segunda-feira a gente contou pra família dele. E foi muito triste. Muito triste, muito triste, muito triste mesmo. Eu não gosto nem de lembrar. E depois disso, nós sofremos muito, tanto eu como ele, pela perda da filha. Eu emagreci muito. Eu tava pesando 73 quilos na época, né? E depois disso, o nosso relacionamento começou a dar errado. Então, ele decidiu acabar o relacionamento. Então, pra mim, já foram 2 rasteiras num tempo só. 12 dias depois do meu aborto, ele resolveu acabar comigo. Mas, eu continuei seguindo minha vida, normalmente, né? Me recuperando, me levantando e vamos embora. Aí, passou muito tempo, assim, tipo 1 mês. E eu notei que minha menstruação não tinha descido. E eu tava achando estranho. Comentei com minha mãe que tava atrasada. E minha mãe disse: não, Camila, isso é normal. Às vezes, quando as mulheres têm aborto, elas demoram mesmo pra menstruar. Demoram até 3 meses pra menstruar. E eu fiquei tranquila, mas eu já tava pensando em procurar um médico pra falar sobre isso. Não a mesma médica, mas outro médico. E aí, quando foi numa sexta-feira, eu notei que a minha menstruação tava vindo sangramento, e eu já fiquei aliviada, né? Aí, isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, eu acordei sentindo muita cólica. E eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu senti um estouro dentro de mim. Sabe quando você estoura um balão de ar que faz aquele barulho? Foi exatamente isso que aconteceu dentro de mim. Mas eu não achei estranho. Voltei a dormir. Quando eu acordei novamente, eu fui no banheiro. E quando eu fui no banheiro, quando eu vi, já estava descendo alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas, como eu disse no começo do vídeo, eu sempre tive problema de ovário micropolicístico. E eu pensei que era um coágulo de sangue. Mas demorou muito para descer e estava doendo muito. Aí eu gritei pela minha mãe. Quando ela chegou no banheiro, eu disse: mãe, o que é isso? O único pensamento que minha mãe teve foi: isso é resto de placenta. E eu fazia força e não saía. E eu puxava e não saía. E quanto mais descia, mais doía. É tanto que desceu e estava no meio das minhas pernas. E eu me levantei do sanitário e eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia o que era aquilo. E o meu instinto foi tão forte que a única coisa que eu consegui fazer foi me agachar no chão. Quando eu me agachei no chão, eu tive uma cólica muito forte. Aí eu fiz força e saiu tudo. E quando eu olhei pro chão, minha mãe estava no banheiro, e quando eu olhei pro chão, eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. É tanto que eu não entendi o que estava acontecendo. E eu fiz: mãe, isso é um bebê. E naquele momento eu só conseguia gritar. E eu só conseguia chamar pelo nome da minha filha, que era Maria. E eu só conseguia dizer: minha Maria, minha Maria, minha Maria. E minha mãe não sabia realmente o que fazer. A gente só conseguia gritar, a gente só conseguia chorar. E foi muito triste. E eu vi que a minha filha já estava toda formada. Fisicamente ela era perfeita. Tinha 2 braços, tinha todos os dedinhos da mão, tinha nariz, tinha boca, olhos, tudo. E eu peguei ela na mão
sabe? E quando eu peguei ela na mão, eu vi que a mãozinha dela ficou no meu dedo. E eu não queria soltar ela. Eu só conseguia perguntar a Deus por que isso estava acontecendo comigo. Por quê? Por que isso? E eu coloquei ela num potinho, num pote de requeijão. E troquei de roupa, só fiz botar uma roupa e fui para o hospital, para a maternidade. Chegando lá, eu fiz todos os procedimentos, exame de toque, o médico constatou que o meu colo estava todo aberto. Fui para ultrassom aos berros, porque eu estava morrendo de cólica, eu estava com uma dor insuportável. E a médica fez a ultrassom, transvaginal, que constatou que realmente eu tinha abortado. E pela ultrassom, a médica disse que minha placenta estava compatível com uma gestação de 4 a 5 meses. E eu não entendia, porque a partir do momento que eu perdi minha filha, que eu acabei o relacionamento, eu perdi 7 quilos. Então, eu não tinha nenhum aspecto de quem estava grávida. Peso, corpo, a única coisa que tinha aumentado eram meus seios. Mas corpo, e eu não vinha sentindo nada do que eu estava sentindo antes, sabe? Então, ela bateu a ultrassom, e aqui é a ultrassom que eu bati na maternidade, e aqui a conclusão foi aborto incompleto, tá? Aqui nas fotos da ultrassom dá pra ver a placenta no útero, aqui também. E eu fiquei pensando como era possível ter sido comigo, porque depois do sangramento da suspeita que eu tinha tido, a primeira suspeita de aborto, eu sangrei durante 15 dias. Então eu disse que era impossível eu estar grávida. Eu ainda estou grávida, Mas o médico disse que eu precisaria fazer uma curetagem e eu fiz. Assim que saiu o resultado da ultrassom, eu fui direto pro bloco cirúrgico. Não fui nem pra suíte. O pessoal da maternidade foram maravilhosos. Desde a recepcionista até a moça da Copa, que foi deixar o meu almoço. Foram todos maravilhosos. E eles não me botaram num apartamento, me botaram numa suíte, que são os quartos maiores da maternidade. E assim, eu fui direto pro bloco cirúrgico. Minha mãe me acompanhou, estávamos só eu e ela nessa hora. E a partir do momento que eu entrei no bloco cirúrgico para trocar minha roupa, para colocar a roupa cirúrgica, eu vi que realmente aquilo estava acontecendo comigo. E minha mãe estava sentada na cadeira de espera. E eu olhava pro rosto da minha mãe e eu via o desespero dela. Eu via a angústia dela. Porque o caso estava tão sério, eu estava tão mal, que a gente realmente pensava que o pior poderia acontecer. Que eu poderia entrar naquele centro cirúrgico e eu poderia não sair mais de lá. É isso que a gente pensa. Eu já tinha feito uma cirurgia, eu já tinha feito uma plástica nesse hospital, uma plástica do nariz. E eu estava justamente na mesma sala, na mesma sala de cirurgia. E pra quem não sabe o que é uma curetagem, o procedimento é o seguinte: você fica numa maca, Você fica numa maca. Para as mulheres é como se fosse um exame ginecológico, sendo que na curetagem eles fazem todo o procedimento numa cesárea, Eles limpam, botam aquele pano na frente para você não ver nada e você fica com as pernas suspensas assim e abertas. E eles amarram suas pernas, eles amarram seus braços, Você fica no soro. E eles introduzem em você um afastador, que é para alargar a vagina. E até então não tinha tomado anestesia nenhuma.
E a única pergunta que eu fiz ao médico foi: moço, vai doer? Ele disse: não, você não vai sentir nada. E a partir do momento que ele introduziu aquele alargador, eu senti uma dor que eu, até hoje, eu acho que eu sinto essa dor. E eu acho que eu fiz uma cara tão de desespero na hora, que ele imediatamente aplicou anestesia em mim. E a única coisa que eu me lembro foi que o médico, o obstetra, ele disse: eu não tô conseguindo ver o colo do útero dela. E logo depois o anestesista me disse: você vai sentir um ataque cardíaco e uma queimação no braço e você vai dormir. Quando você acordar, já vai ter tudo acabado. E eu dormi. Quando eu acordei na recuperação, eu tava na ala da recuperação, que era uma maternidade. Eu tava na ala da recuperação das mulheres que acabavam de ter cesárea. E eu escutava os choros, muitos choros de bebês, porque os bebês nasciam ali. E eu só pedi a Deus para que Deus me tirasse dali. E aí eu fui pro quarto, né? Fui pra suíte. Eu não usei absorvente cirúrgico. O médico optou por botar um lençol ao invés do absorvente cirúrgico. E esse lençol ele foi trocado 3 vezes. Porque eu tava sangrando muito mesmo. E graças a Deus tudo tinha ocorrido muito bem. O médico disse que foi muito difícil tirar minha placenta, porque ela já estava totalmente acoplada no útero, né? Tudo transcorrendo como uma gravidez normal. E que realmente eu estava grávida de muito tempo. Ele tirou, né, os restinhos e botou pra gente fazer uma análise. E a gente mandou o feto também pra análise, para saber de quanto tempo realmente estava de gestação e tentar descobrir alguma causa para isso, né? E assim, eu só pedia força a Deus e via minha mãe desesperada, né? Ele me deu alta no mesmo dia, de tardezinha, e eu passei mal quando eu fui tomar banho, porque saíam muitos coágulos, e não eram coágulos pequenos, eram coágulos mais ou menos desse tamanho, assim, de sangue. E quando eu fui tomar banho, esses coágulos caíam no chão do banheiro do hospital e melavam a parede, sujavam a parede inteira de sangue. E o cheiro do sangue era muito forte, né? Eu desmaiei na hora, depois eu me molhei e fui pra casa. Graças a Deus eu vim pra casa. Mas a dor, eu não sinto dor, eu sinto desconforto, lógico, por ter passado por um procedimento traumático, né? Mas dor física eu não sinto. Eu acho que o que eu sinto mais é a dor do coração, né? É a dor de não ter mais a minha filha, de não ter conseguido curtir a minha gravidez, assim, por completo. Porque eu não sabia que ela ainda estava dentro de mim. E eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? Tive muitas pessoas que me visitaram. Tive muitas pessoas que estiveram ao meu lado. Ganhei muitos abraços carinhosos, verdadeiros. E assim, o pai da minha filha, ele não me visitou, né? Ele não procurou saber, não sei os motivos porque ele fez isso. Mas eu sofri muito. Um dos maiores sofrimentos era quando as pessoas no hospital me perguntavam onde estava o pai da minha filha. E eu dizia que ela não tinha pai, mas eu sabia que ela tinha pai, sabe? Mas Deus me confortou, porque Deus colocou pessoas maravilhosas que eu nem sabia que gostavam tanto assim de mim. E eu só tenho a agradecer realmente essas pessoas por estarem ao meu lado. Agradecer a minha mãe, principalmente, por ter cuidado tão bem de mim e vem cuidando tão bem de mim.
E todas as minhas amigas, todos os meus amigos, todas as pessoas especiais que vêm cuidando de mim, vêm tentando me ajudar. Eu creio muito em Deus, né? Eu creio que para tudo há um propósito. E eu não culpei Deus por isso, né? Eu não culpei Deus por isso. Eu sei que Deus tá providenciando tudo na minha vida, sabe? E eu sempre tive o costume de orar e de ler o Evangelho todos os dias. E ontem, assim que eu cheguei em casa, eu tinha que ter meu momento de oração, até porque eu não tinha tido a oportunidade de ter ficado sozinha naquele dia. Então, assim que eu abri a minha Bíblia, eu parei no Salmo 139, que era assim, era quando Davi, ele afirmava a Deus assim, tu criaste o último do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Então, eu te louvo porque você me fez de um modo especial e admirável. E as tuas obras, elas são maravilhosas. Disso a gente tem plena certeza. E assim, os meus ossos, eles não estavam escondidos de ti quando eu fui formado. E os teus olhos, eles viram o meu embrião. Todos os dias, determinando os dias que eu passaria aqui na Terra, no teu livro, antes de qualquer coisa existir. Então, assim, esse versículo, pra mim, foi uma resposta. E Deus nunca tinha me respondido de uma forma tão tremenda. E assim, eu segurei a minha filha nos meus braços. E à medida que eu observava aquele corpinho tão pequeno, eu só clamava a Deus que me trouxesse ela de volta. E nesse momento eu pude perceber todos os detalhes do corpo dela. E eu contei todos os dedinhos da mão dela. E eu pude ver que ela se formava de mim, ela só se formava dentro de mim de uma forma tão delicada, sabe? Eu já era ela e ela já era eu, entende? E nesse salmo eu pude entender que em cada passo do seu desenvolvimento, Deus observava ela, maravilhado. E eu posso hoje me confortar no fato de que Deus a amava tanto quanto eu. Eu como sua mãe e ele como seu criador. E nesse salmo, no versículo 16, ele garante que Deus sabia quantos dias ela iria ter, quantos dias de vida ela iria ter dentro de mim, sabe? E Deus, ele estava tão ciente disso que eu tenho que aceitar, né? E eu sinto falta da minha filha. Eu sinto falta de sentir ela dentro de mim. E se eu soubesse que ela estava dentro de mim durante esse tempo, eu com certeza teria feito tudo por ela. Mas eu sei que ela viveu cada dia que Deus determinou para ela, sabe? E ela se desenvolveu do jeito que Deus disse que era para ela se desenvolver. E agora ela tá num lugar muito melhor, sabe? Eu sei que Deus está segurando ela. E Deus vai
segurar ela até que eu esteja preparada para fazer isso. O nome da minha filha era Maria Helena. Maria porque me lembrava a mãe de Jesus. Me lembrava a pureza de Maria, mãe de Jesus. E Helena porque Helena significa luz. Então, para sempre ela vai ser minha luz. Eu sempre vou ser mãe dela. Não importa se ela tenha vivido uma semana dentro de mim ou 39 semanas. Não importa. Eu vou ser mãe dela para sempre. E eu vou lembrar dela para sempre. Não tenho como esquecer dela. Entende? Então, o recado que eu tenho para deixar para vocês é que vocês, mães, que têm seus filhos com vocês, que estão grávidas, que querem, que amam seus filhos, e mesmo aquelas que estão grávidas e que não querem ter esse filho, esse bebê, não pensem assim. Se Deus enviou essa dádiva para vocês, cuidem, amem, aproveitem. Porque só quem perdeu sabe o quanto é difícil lidar com a dor, o quanto é difícil lidar com a saudade de uma pessoa que você não teve a oportunidade de conviver. E um filho é a gente. Minha filha era eu. Um dia eu vou entender por que isso aconteceu comigo. Mas eu creio muito nos propósitos de Deus. E eu sei que como Jó, Deus vai me recompensar em dobro por tudo isso que eu tô passando. E para vocês, pais, estejam sempre do lado das suas companheiras. Nunca abandonem. Por mais que o relacionamento de vocês não tenha dado certo, mas estejam com elas. Deem um apoio, deem uma palavra de conforto. Pelo menos digam, eu tô aqui. E isso vai fazer toda a diferença. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Creiam que tudo vai dar certo. E que é realmente como dizem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem. E no outro dia vai ter um dia muito ensolarado. E a gente vai ver isso como aprendizado na vida da gente. Embora que doa, embora que machuque, embora que rasgue o peito. Mas Deus está cuidando de tudo. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por me escutarem. Eu precisava falar, eu precisava compartilhar isso com vocês. Procurem médicos que antes de médicos sejam pessoas. Antes de médicos sejam seres humanos. Não adianta ser só médico, porque médico é profissão. Médico é profissão e se ganha dinheiro. Mas lidando com vidas é preciso saber ser pessoa para poder lidar com pessoas. Então, procurem médicos, obstetras, ginecologistas, pediatras que se importem realmente com vocês, que se importem realmente com o que vocês estão sentindo. Eu não avisei a minha outra obstetra, né, o que tinha acontecido, até porque eu não quero que ela me acompanhe mais, sabe? Eu só tenho a agradecer à equipe que cuidou de mim, Dr. Androvando Grise, né, que é o meu ginecologista a partir de agora.